Olá, povo de Deus! Nesse dia 2 de janeiro de 2023, vamos dar continuidade ao capítulo 9 de Juízes, do versículo 1 ao versículo 33. Depois o pastor Mateus irá fazer do 34 ao 57. Esse capítulo mais extensivo. Eu quero já desejar a todos os ouvintes da palavra do dia um abençoado ano novo. E um conselho que eu te dou: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Essa é a ordem do Senhor, é o mandamento do Senhor. Se você quiser ser bem-sucedido na sua vida, cumpra com este mandamento. E você vai ver que as coisas vão se tornar muito mais fáceis para você. Amém? A palavra de Deus está escrito assim: E Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi-se a Siquém, aos filhos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém e todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é vosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, filho de Jerubbaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo a Jotão: Foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: Ouvi a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós? Mas a oliveira lhes disse: Deixará eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria a labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Mas a videira lhes disse: Deixará eu meu mosto, que alegria a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade procedestes, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubbaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos midianitas. Mas vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de sua serva, fizesse reinar sobre aos cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão.
Se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque e também se alegre convosco. Mas se não saia fogo de Abimeleque que consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo que consuma Abimeleque, então partiu Jotão e fugiu e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram alevosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos, para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre o cume dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se a Abimeleque. Veio também Gaal e Ebede com seus irmãos e passaram para dentro de Siquém. E os cidadãos de Siquém se fiaram nele e saíram ao campo e vindimaram as suas vinhas e pisaram as uvas e fizeram canções de louvor e foram à casa de seu Deus e comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebede, quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que o servíssemos? Não é porventura filho de Jerubaal e não é Zebul seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, pois por que razão nós os serviríamos a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expeliria Abimeleque, e Abimeleque se disse: multiplica o teu exército, e saí. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificam esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo ele e o povo que tiver com ele contra ti, faze-lhe como alcançar a tua mão. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aqui nós podemos ver a palavra de Deus. Abimeleque que mata seus irmãos e se declara rei. A parábola de Jotão e a conspiração de Gaal. Então, a palavra do Senhor nos mostra, o quanto o ser humano ele tem muita dificuldade de convívio, tem muita dificuldade, mesmo no Antigo Testamento, até os dias de hoje, nós podemos ver que o ser humano, por que acontece isso? Porque cada um tem um raciocínio, cada um tem uma forma de pensar. E às vezes, até mesmo dentro da igreja, são vários pensamentos, várias pessoas pensando diferente, com uma mente diferente, com um pensamento diferente, com uma forma de ver e entender diferente. Mas nós, como servos de Deus, nós precisamos compreender que se nós estamos dentro da casa do Senhor, se nós escolhemos esse caminho para nós, que é servir ao Senhor, que é caminhar para caminho da vida eterna, nós temos que decidir mudar a nossa forma de viver.
E a nossa forma de viver tem que ser independente da reação do nosso próximo. Tem pessoas que vê o próximo cair e cai também. Tem pessoas que vê o próximo desistir, desiste também. Então, assim, o que acontece? Tem pessoas que vê o próximo pecar e peca também. Tem pessoas que estão sempre caminhando dependendo daquilo que o seu próximo está fazendo. E não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós venhamos ter os nossos próprios conceitos, as nossas próprias decisões, as nossas próprias atitudes e sempre chegando ao entendimento que nós devemos ter um caráter conforme o caráter de Cristo, uma mente conforme a mente de Cristo. Aí que a palavra de Deus diz que nós temos que ser um. Porque todos nós vamos chegar no mesmo conceito. Eu quero a Jesus, eu quero salvação, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero ser diferente, eu quero ter um caráter diferenciado. E quando nós falamos assim, eu quero ter um caráter diferenciado, eu quero viver Jesus, nós começamos a compreender que independente daquilo que o nosso próximo, a nosso redor está fazendo, eu tenho uma missão. Eu tenho algo a prestar ao Senhor na face da terra. Eu sou aquele que caminha proclamando e pronunciando o nome de Jesus. E se eu sou aquele que caminha proclamando e pronunciando o nome de Jesus, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser luz e sal da terra. Eu tenho que ser diferente. As minhas atitudes, os meus atos, as minhas ações têm que ser diferentes. Quando alguém olhar para mim, vai ver o diferencial. É tão bom quando alguém olha para nós e reconhece, fala, olha, eu vejo o Senhor, eu vejo Deus na tua vida. Quando eu chego perto de você, como eu já ouvi pessoas falar para mim, olha, eu cheguei perto de você, eu senti a presença do Espírito Santo. Se não for assim, não tem serventia a gente ficar enfiando dentro de uma igreja e sendo mais um, não. Nós devemos sim ser mais um dentro da casa do Senhor que soma. Ser mais um dentro da casa do Senhor que não se opõe, mas que se junta para fazer a vontade do Senhor. Que se une. Esse ser mais um e sermos um, assim como o Pai e o Filho é um, é nós chegarmos e encontrarmos ali um lugar onde a gente seja útil, onde a gente manifeste as nossas obras. Mas muitos têm preferido ficar assistindo de braços cruzados. Muitos têm parado para observar, e quando nós paramos para observar, o que acontece? Nós começamos a ver os erros e não as qualidades. Nós começamos a observar os defeitos e não as qualidades. E aí onde as pessoas caem. Por quê? Porque as pessoas pararam as suas obras para observar. A palavra de Deus diz que o único momento que Deus parou a obra foi o momento que Deus ali trabalhava o dia todo e observava o seu trabalho para ver se o seu trabalho estava bom. E a palavra de Deus diz que ele olhava e falava que está bom meu trabalho, assim está bom. E depois ele continuava a cumprir com mais uma obra da criação. Assim somos nós. O único momento que nós devemos parar é por um minuto para observar o que eu estou fazendo está bom, o que eu estou fazendo está conforme a vontade do Senhor, não é conforme a vontade do pastor, não é conforme a vontade da pastora, não é conforme a vontade do presbítero, evangelista, missionário, seja lá quem for, é conforme a vontade do Senhor, porque quando você agrada a Deus, você tem facilidade de agradar a sua liderança. Então, em nome do Senhor Jesus, muda o teu conceito. Mude a tua forma de ser. Em 2023, faça a diferença onde quer que você esteja. Faça a diferença. Se você gosta de um culto avivado, de um culto cheio de poder, faça a diferença. Busque primeiramente você ser cheio do Espírito Santo. Porque aí você vai contagiar as pessoas que estão à sua volta. Sempre que você olhar para alguém, quiser cobrar de alguém, cobre a você primeiramente. E você vai ver que as coisas vão começar a ser diferentes. Deus vai começar a fazer um mover diferenciado na tua vida. E você vai ver o quanto é bom obedecer. Amém? Que Deus abençoe o teu dia. Tenha um dia de bênção e vitória. Em nome de Jesus, sou a pastora Maria Paiva, da IAP, Sol da Justiça.